Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai falar sobre esse sentimento que faz parte da vida da gente, que acomete inclusive leitores, porque a gente não é de ferro, né? Então, é com muita alegria que eu venho conversar com você sobre esse tema, que é a preguiça. Vamos falar sobre tudo que envolve a preguiça durante o momento da leitura. Bom, gente, eu vi essa tag lá no canal da Ju Cerqueira e eu gostei muito porque eu acho que realmente é uma coisa que faz parte do nosso cotidiano, né? Mesmo quando a gente tá muito afim de ler, a preguiça é inevitável, tem dias que ela domina e que não deixa, não permite com que a gente leia ou vai fazer com que a gente leia certas coisas e não outras por conta disso, que a gente até deixe de ler, né? E eu acho sempre muito divertido fazer essas book tags porque assim a gente aproveita coisas comuns e leves para falar de livros, que é sempre uma boa desculpa para indicar leituras aqui para todo mundo. Então, espero que vocês se divirtam como eu me diverti aqui também ao escolher as respostas para cada uma dessas perguntas. Mas, antes de mais nada, se estão chegando agora aqui no canal, sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela companhia. Aproveitem para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostarem, se inscrevam, porque isso é muito importante. Deixem um like nesse vídeo, assim a gente empurra ele para mais longe e, claro, vão comentando aqui comigo quais respostas vocês dão para essas mesmas perguntas, porque eu vou adorar saber e ter essa troca aí com vocês. E não esqueçam também de olhar aqui embaixo na caixa da descrição do vídeo, onde eu coloco todos os livros que eu estou mencionando, caso vocês queiram ver sinopses e valores para compra, e também outras informações que possam ir surgindo ao longo desse vídeo que eu me esqueça de colocar aqui na fala, eu deixo tudo escrito na caixa de descrição. Lembrando que todos os livros que estão aqui linkados, se vocês comprarem por estes links mencionados, vocês me dão uma pequena parte do valor dessa compra e ajudam na manutenção do canal. É sempre muito bom lembrar que isso existe, essa possibilidade de vocês me apoiarem dessa maneira para quem usa, né, o site da Amazon para comprar os seus livrinhos. Aliás, muito obrigada a todo mundo que já faz isso, que lembra e que sempre está aí me ajudando com um pequeno movimento maior no orçamento mensal. Vamos começar então com essas perguntas? A primeira delas diz: um livro que só de pensar já dá preguiça. E, gente, eu vou colocar alguns livros aqui e vou colocar as suas capas na tela porque eu não tenho esses livros, mas não levem a mal, tá? Não é uma coisa assim, nunca lerei, nem nada do tipo, mas é um estilo de leitura que eu não costumo fazer e que me dá um pouco de preguiça de olhar para as capas, porque quando vocês virem essas capas, vocês vão entender o que eu tô falando. É tudo um mesmo estilo de romance. Chega a ter uma categoria nos sites que mostra várias histórias desse mesmo modelo, desse mesmo jeito, né? E que eu realmente tenho preguiça de ler e não vou negar para vocês que me dá preguicinha sim. Eu tô falando de dois livros de uma escritora que tá muito em voga hoje em dia. E, enfim, não é pessoal, tá? Não é pessoal. Mas são aqueles livros da Colleen Hoover, sabe? Eu tô pensando em dois deles aqui que estão muito em voga, aparecendo em todas as leituras das pessoas nos canais de livros. Como, por exemplo, É Assim que Acaba e É Assim que Começa, sabe? Esses livros que chegam a ter o mesmo título com uma pequena modificação e que faz uma série de livros e que tem uma sequência aquela história ou aquele plot, não sei. Esse tipo de livro eu olho para a capa e realmente eu tenho preguiça de ler. E eu fui ver mais da autora e tem um projeto gráfico, inclusive, que chega a aparecer o mesmo livro repaginado, sabe? Então, isso não funciona pra mim e eu sei que pode ter uma história legal ali, mas é o tipo de leitura que não me instiga e me dá preguiça só de pensar em pegar um livro assim. Pergunta número 2, um local de leitura que logo te dá aquela preguicinha. Eu devo dizer pra vocês que eu não consigo ler muito na cama, tá? Por exemplo, as pessoas leem antes de dormir. Eu até leio um pouco agora com o Kindle, mas ainda assim funciona como um sonífero pra mim.
sentei na cama, já tô querendo dar aquela esticadinha e me acomodar para dormir, né? Não sou uma pessoa que fica muito na cama, sabe? Eu levanto e já arrumo a cama e já saio correndo e vou fazer outras coisas, porque eu não tenho esse hábito mesmo de ficar na cama. Então, se eu tô com um livro em cima da cama, pode ter certeza que vai me dar sono, eu não vou conseguir ler muito. Eu até leio um pouquinho. Se é livro físico, eu leio um pouquinho. Se é Kindle, batata. 10 minutos já tô cochilando. Então, não dá pra mim essa coisa de ler na cama. E na rede também eu já notei que vai dando aquela malemolência. E por mais que eu quisesse essa estética de ler na rede, não rola muito não. Melhor lugar para eu ler até o momento é o sofá da sala, sentada ali com os apoios que eu tenho do braço do sofá, ou aqui na poltrona de milhões também, que tem sido muito, muito gostoso de ler. Mas aqui também me dá um soninho. Se é no inverno, dá um soninho. Ou seja, difícil a vida da leitora que quer ler bem acomodada, né? Mas é isso. Pergunta número 3, um clichê literário que te dá preguiça de ler. E nessa categoria, a Ju deixou bem aberta, assim, como a gente poderia preencher e como cada um entenderia o que é um clichê, né, durante as suas leituras. E eu penso em clichê mais em termos de enredo, tá? Um enredo que é muito comum, que costuma acontecer, um plot que é super esperado. E como eu não leio muito romances policiais, por exemplo, não posso falar de uma coisa que se repete com um padrão de gênero, né, de gênero textual mesmo, e nem outro estilo de leitura, como um thriller. Não sou muito esse tipo de leitora, né? Então eu pensei em falar de um clichê de enredo que eu não suporto. E aí, gente, o que eu não suporto mais hoje em dia, neste momento? Aquela história que vai falar de um homem que tá ali com seus 40 anos e vai ter uma crise de meia-idade, seja uma crise pessoal por causa de um casamento que acabou, por uma traição, ou até mesmo por escrever ficção, né? Um escritor que escreve sobre um personagem que escreve, e isso aí pra mim não tem condições. Então eu fujo hoje em dia desse tipo de enredo de homem branco, cis, hétero, em crise de meia-idade ou em crise artística e que precisa se encontrar e que vai se apaixonar. Não vai rolar pra mim mais essa história até segunda ordem. Esse é o clichê que eu mais detesto. Mas eu lembro que a Ju falou no vídeo sobre um tipo de frase que tem e que costuma ter nos livros, e aí eu lembrei de tem uma expressão, na verdade, que se usa muito em traduções, em livros traduzidos, e eu não vejo em livros escritos em português, por exemplo, originalmente, né, que é uma coisa tipo assim, e aí ela soltou um gritinho, não sei o quê. Soltar um gritinho. Quem é que fala soltar um gritinho em português brasileiro? Difícil pensar nisso, né? Então, várias vezes eu vejo isso em livros que foram traduzidos, seja do inglês, seja do espanhol, e eu não sei de onde tirar esses gritinhos aí. Sinceramente, não tem condições. Então fica aí um clichê de enredo e um clichê linguístico também de tradução para vocês. Pergunta número 4. Uma história que parece escrita na base da preguiça, que deixou a desejar ou que teve um final muito em aberto. E aí, assim, gente, sobre final aberto, eu não acho que o final aberto necessariamente seja preguiça, tá? Eu não concordo com isso, então eu não vou falar nesse sentido de final aberto. Acho que tem histórias que terminam assim, tem outras que vão dar umas respostas mais fixas e tá tudo certo, não chega a me incomodar. Agora, com relação a deixar a desejar, né, talvez tenha algum fundamento literário, né, por base dessa afirmação, que é tipo, a pessoa foi lá escrever uma história com pressa, não desenvolveu certo personagem, ou deixou um furo no enredo. Aí são coisas que eu consigo comprovar com o próprio texto, e eu sempre vou por esse caminho, né, não só por aquilo que eu gostaria de ter tido. Eu tento sempre analisar dessa maneira mais ampla e técnica também, né, porque o livro não tá ali para satisfazer as minhas vontades. Mas, dito tudo isso, eu vou então tentar selecionar um livro que, para mim, em termos de criação mesmo do livro, de tudo que ele poderia ter apresentado no desenrolar da história, um livro que eu acho que deixou um pouco a desejar. É o livro Ponto Cardial, da Leonor de Ricondo. Eu não tenho aqui esse livro, eu li emprestado na época em que eu li. Foi uma leitura que foi gostosa, tá? Não foi nada do tipo, eu não gostei do livro. Não, eu gostei muito dele nesse sentido de passar muito rápido a leitura, eu tava ali interessada na história, porém eu acho que por ser um livro que trata de um personagem que vai ter toda uma questão de gênero envolvida, inclusive de corpo, né, de transexualidade talvez, eu achei que ele foi um pouco superficial no drama, né, como se
passar por uma mudança de corpo, e que também afeta a parte psicológica e sexual e afetiva, fosse super tranquilo. E eu não tô dizendo que a pessoa tem que sofrer, tá? Não acho isso. Mas também eu acho que não é uma coisa simples como, ok, acordei e vou tomar um banho, né? Eu acho que tem outras nuances. E para mim, essa parte da transformação que causa efeitos psicológicos e físicos ficou um pouco a desejar. Então, nesse sentido, então, eu falo sobre o ponto cardial, mas é uma leitura que eu gostei de fazer, tá? Eu acho que é uma história ok. E eu sei que tem outro livro também dessa mesma autora já publicado aqui no Brasil, mas esse eu ainda não li, não posso falar sobre ele. Pergunta número 5. Uma capa de livro que parece ter sido feita com preguiça de tão sem graça. Gente, afirmações complicadas, né? Eu não acho, eu respeito capistas, eu acho que as pessoas de alguma maneira colocam o seu empenho ali em fazer alguma capa, então eu não acho que as pessoas tenham preguiça em fazer capa. Eu acho que elas fazem as suas capinhas e às vezes elas se dão mal, mas não que elas sejam preguiçosas. Só que tem uma capa que eu acho tão simples, que talvez fique aí nessa categoria, forçando muito a barra para poder deixar uma resposta aqui para vocês. Tem um estilo de capa que eu acho que é bastante simplista. Não tô dizendo que isso é ruim necessariamente, tá bom? Mas eu vou falar aqui dessa capa do Lavoura Arcaica, do Raduan Nassar. É uma coleçãozinha pequenininha, né? Fizeram as edições dos livros do Raduan nesse formato de bolso, e aqui a gente tem a Lavoura Arcaica, que eu já li, inclusive. Não é um livro que me pega, tá? Não é um livro que eu acho que se torne, assim, um favorito. Eu acho que eu comentei isso com vocês em algum momento, mas como eu falo pouco sobre ele, vale trazer, assim, em tag. E o Lavoura Arcaica tem esse estilo clássico, né? É um fundo de uma cor só, é um quadradinho na frente onde vai o título, o nome do autor, o nome do livro e o selo da Companhia das Letras. Não tem nem diferença de fonte entre o nome do autor e o nome do livro, né? Mas é o estilo clássico que eles optaram. Eu não acho feio, mas eu acho que foi talvez simples demais para aquilo que o Raduan representa na literatura, sei lá. Tô aqui tentando cobrir mais uma categoria, não acho feia, mas também não acho que houve aqui qualquer pretensão de um projeto grandioso de capa, tá bom? Pergunta número 6. Um hábito preguiçoso de leitor que você tem? Não consigo pensar muito em hábitos preguiçosos. E a única coisa que atinei a comentar aqui com vocês é a questão do apoio do braço, porque quando o livro é muito grande, quando o livro é muito pesado, muito volumoso, às vezes até uma edição em formato maior mesmo, fica ruim de manusear. E aí isso é uma coisa que para mim faz muita diferença, estar bem acomodada na hora da leitura. Quando eu tô sentada no sofá, por conta disso, eu acabo colocando uma almofada ou um travesseiro para poder ficar com o livro mais ou menos na altura de onde eu preciso, para não ficar corcunda lendo o livro, né? Então eu faço isso quando eu tô no sofá, eu gosto de apoiar o braço também. Se é um livro muito grande, eu sempre leio calhamaços apoiado ou na mesa, na escrivaninha, ou então com 2 ou 3 almofadas. E quando eu tô lendo no Kindle, que eu já disse pra vocês que eu leio na cama de noite antes de dormir, eu gosto de ficar de lado, deitada, totalmente na horizontal, de lado, com o Kindle apoiado no travesseiro. Então, é um movimento mínimo, né? E especialmente no inverno, eu queria dizer pra vocês que eu moro num lugar onde faz frio, no inverno, bem frio, e ficar com os braços de fora da coberta é uma coisa complexa, né? Então, ou a gente fica cheio de roupa, deitada, e que não dá muito certo, porque, né, o resto do corpo tá coberto, ou a gente fica com o braço de fora. E aí tem que evitar os danos desse braço de fora. Então eu fico só com esse pedacinho aqui da mão de fora, com o Kindle apoiado no travesseiro. Esse é o meu auge da preguiça. Pergunta número 7. Um livro em que a preguiça de ler deu certo, no sentido de que o livro é curtinho, mas é também maravilhoso. E tem vários que eu poderia colocar nessa categoria, mas eu escolhi um que eu falo pouco aqui no canal e que me deu essa surpresa. Foi um livro que eu peguei porque eu queria fechar ali uma meta que eu tinha colocado naquele mês e que ele era curtinho e dava para ler em um dia. Então, o motivo da escolha dele naquele momento foi a extensão mesmo, e que eu me surpreendi muito porque a história é excelente, a escrita também, e eu tô falando de Space Invaders, da Nona Fernandes, que saiu aqui no Brasil pela editora Moinhos, com tradução da Silvia Massimini Félix. E eu adoro esse livro, gente, eu acho que ele é daquele estilo que tem narrador criança e que fala de tema sério, sabe? Como também faz a Maria José Ferrada
com o Cramp, por exemplo, esse aqui também vai falar da ditadura no Chile, mas de uma maneira infantil, no sentido em que vai pegar as memórias de uma personagem da época da infância, em que ela estava ali sendo educada e protegida pelos padres, os pais, né? E ela não conseguia ver o que estava acontecendo, entender muito bem. O pai dela era uma pessoa influente, e aí a gente vai vendo, a partir das memórias dessa mulher, o que foi crescer no período da ditadura. Então é um livro que é muito sensível nesse sentido, e eu gostei demais da escrita dela, achei sensacional. Recomendo muito, muito, muito para quem gosta desse estilo de livro, com capítulos curtos, com uma agilidade no narrar e com muita memória presente também. Pergunta número 8, um livro em que a preguiça de ler não deu certo. Curtinho, um livro curtinho, mas que eu não gostei. Aí são poucos. Eu tenho essa coisa de que raramente eu me decepciono com os livros, e eu acho que tem muito a ver com o jeito como eu encaro o papel da leitura mesmo na minha vida, mas teve um que realmente não funcionou, que é um livro de poesia contemporânea. Vocês que me acompanham aqui, que estão aqui no canal há muito tempo, vocês devem saber do que eu tô falando, mas eu não gosto do estilo da poesia contemporânea, que é essa coisa de fazer prosa em formato curto, né? Que eles pegam e fazem quase uma narrativa e vão contando um causo e colocam como se fosse poesia. Poesia, para mim, é outra coisa. Poesia é um trabalho com a linguagem. Então, para mim, quando não tem um trabalho com a linguagem, nesse sentido de procurar a polissemia, procurar fazer uma imagem poética muito interessante, conter muita coisa em poucas palavras, quando não tem esse trabalho, esse jogo, não tô nem falando de rima, tá? Tô falando só desse trabalho de escolha semântica. Quando não tem, pra mim não é, gente. Pra mim, poesia é essa graça toda da sonoridade, da assonância, da literação, do jogo de palavras, das brincadeiras, das ironias. E aí, a poesia contemporânea muitas vezes não tem isso. Muitas vezes não tem, tá? Então, um dos livros que me decepcionou nesse sentido, eu peguei ele porque ele era curto e eu queria ler rapidinho, e no final eu li rapidinho, mas fiquei tipo, meu Deus, meu Deus, foi O Pé do Ouvido, da Alice Santana, que é dessa coleção da Companhia das Letras, que tem muitas poetas contemporâneas, né? É uma coleção que é voltada para isso, mulheres e homens também, mas poesia feita agora. E nessa mesma coleção, por exemplo, está publicada Ana Martins Marques, que eu amo. Vocês já devem ter visto o meu episódio do quadro Feito por Mulher, em que eu falo da Ana Martins Marques, e eu amo a poesia dela. Eu vou deixar aqui relacionado também para vocês conferirem. Ela, eu acho que faz uma poesia sensacional, mas outros livros dessa mesma coleção me deixam assim com a cara no chão, tá? Vou dizer para vocês. E esse foi uma grande decepção. Ele é curtinho, mas me rendeu boas reviradas de olho. Pergunta número 9, um livro que manda a preguiça pra longe. O livro é longo, mas é um livro que a gente devorou. E aí, eu não tenho outra opção se não falar de um clássico que eu já falei pra vocês que é um dos meus livros da vida e que eu demorei pouco pra ler comparado à extensão que ele tem, que é isso aqui, gente, Guerra e Paz. Até tirei o box da estante para mostrar para vocês. Se vocês estão lavando a louça, vocês podem parar neste momento. Esse é o box da Kozak Naif. Ele é publicado em 2 tomos, era publicado em 2 tomos assim, curtinhos, então os volumes são bem rechonchudos. E mesmo assim, eu li ele super, super rápido, porque a história é maravilhosa, tá? Então até tirei aqui para vocês verem. É um livro que tá todo marcado, ó, se vocês forem ver aqui no corte, eu fiz muitas marcações e eu não conseguia parar de ler este calhamaço maravilhoso. Valeu a pena todo o tempo dispensado a ele e eu devorei, realmente. Era um novelão que eu queria muito saber o que estava acontecendo. E eu sei que tem outros clássicos que são do mesmo estilo, até mesmo Os Miseráveis, que eu preciso terminar, e O Conde de Monte Cristo, que eu nunca li, mas eu deixo aqui então Guerra e Paz, que é um dos meus livros mais amados da vida. E a última pergunta, a pergunta número 10, é um gênero que nunca te dá preguiça, que você nunca cansa de ler. Eu nunca canso de ler romance contemporâneo.
romance como gênero, tá? O livro, o gênero guarda-chuva romance, e da contemporaneidade, seja do Brasil, seja de outros lugares do mundo. Eu gosto muito desse formato de narrativa mais ágil, de uma narrativa mais crua, das histórias que tem a ver com coisas cotidianas, com pessoas comuns, essa coisa de colocar o foco na vivência individual e corriqueira. Isso para mim é muito importante e eu gosto demais de ler. Ainda que eu adoro ler clássicos, né? Eu adoro ler uma coisa distante de mim, o meu gênero favorito com certeza é o romance, é o que eu mais leio. Ainda que eu leia bastante poesia, bastante conto e algumas HQs, eu gosto mesmo de um bom romance, gente. Adoro esse gênero literário e, enfim, é sobre isso. E agora eu acabei as perguntas todas da tag. Espero que vocês tenham gostado de ver essas preguicinhas aí que acabam acontecendo no dia a dia de uma leitora comum. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessas perguntas, o que vocês diriam também, né? Eu quero muito saber, se vocês forem fazer essa tag também nas suas redes, me marquem, quero ver quais são as respostas. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de todo mundo até o final do vídeo. Muito obrigada a apoiadores que fazem com que eu continue por aqui. Se vocês quiserem, vocês podem se tornar apoiadores também e fomentar meu trabalho, tendo algumas recompensas em troca disso. A gente se vê no próximo vídeo.